O ônibus sacode como se também estivesse nervoso. Seguro o envelope branco com força demais. O papel já tem aonde minhas unhas apertaram. Dentro dele, o resultado que pode virar minha vida de ponta cabeça. Nota, carta, o carimbo que promete portas. E, ao mesmo tempo, aquele medo doce que aperta o peito. Minha pasta repousa sobre o colo, cheio de papéis amassados e um bilhete dobrado no bolso. Não conte ainda. Surpreenda. A instrução brilha mais que qualquer brilho de rua. Pela janela a cidade passa em flashes. Vitrines com luzes mornas, casais carregando sacolas, crianças que correm sem pressa. O ar do ônibus cheira a café frio e casacos. Há uma mistura de rotina e pressa que me deixa estranhamente calma. Meu coração bate em outra cadência. Tento fingir que é apenas ansiedade por um resultado, mas é muito mais. É o desejo de ver o rosto da minha mãe quando eu entrar com a notícia quente na mão. A cada parada, o ônibus suspira e mais pessoas descem. Eu permaneço com a espera como companhia. Aperto o envelope só para conferir que está lá. E está. O bilhete no bolso me puxa para trás e para frente ao mesmo tempo. Surpresa planejada ou risco de deslumbrar um segredo? Imagino a cozinha da minha mãe. O azulejo antigo, a chaleira no fogo, o avental dela pendurado como um sinal de casa. Vejo o batente da porta onde devo pousar meus sonhos. Desço na próxima parada. O mundo se amplia e, junto, a ansiedade vira coragem. Vou até lá. Hoje eu vou surpreendê-la. ChatGPT cede. Porta entreaberta. A rua parecia mais comprida do que eu lembrava. O chão ainda guardava o calor do dia. E o vento traçava um caminho de folhas secas até o portão. O quintal da minha mãe cheirava a terra molhada e a manjericão. Os vasos tortos na janela exibiam as pencas secas de hortelã que ela nunca esquece de regar. Meus passos eram medidos, quase cerimônia. Cada degrau tinha a promessa do anúncio que trazia. Ao me aproximar, ouvi a casa antes de a ver. O tilintar de metal contra metal, um riso abafado que se misturava ao estalo da madeira da porta da cozinha. Era um som doméstico, desses que acostumamos com segurança. Panelas sendo mexidas, uma colher encontrando a borda da panela, o som calmo de duas vozes conversando sem querer incomodar ninguém. O coração apertou numa mistura de orgulho e vontade de rir alto. Eu ia entrar e dizer: "Mãe, consegui." Queria ver as mãos dela tremerem ao me abraçar. Queria o cheiro do café quente colando no vestido. A porta da cozinha estava entreaberta. Pela fresta escorria uma luz amarelada, acolhedora, que desenhava no batente os contornos de um avental pendurado e uma toalha deixada sobre a mesa. Do lado de fora, senti o calor daquela luz na pele, como se fosse um chamado. Segurei a maçaneta por um segundo. Queria fazer barulho, anunciar minha chegada com passos firmes. Mas a hesitação me segurou. Havia na casa um murmúrio que não queríamos interromper. Palavras baixas, risos curtos, confidências trocadas com cuidado. Por um segundo, imaginei a cena clássica. Ela largando a colher, correndo em minha direção com os olhos molhados. Sorri sozinha, já celebrando. A vontade de festejar me encheu como uma música pronta para começar. Ainda assim, algo na fresta chamou minha atenção. O modo como a voz dela se inclinava mais perto da outra, um tom que eu não sabia medir. Respirei fundo, e a tensão se esticou, lenta como corda de pipa no vento. Abri a porta devagar, o ar cheirava a alho e louro, e me preparei para o abraço que imaginei. A porta rangeu mais alto do que eu pretendia. Um som seco, quase acusador. Entrei num fio de ar quente que trazia cheiro de alho e café coado. A cozinha estava banhada por aquela luz amarela que sempre deixou tudo com cara de aconchego. Mas o que aconteceu em seguida desalinhou as minhas certezas. Minha mãe estava de frente para o vizinho, as mãos dela pousadas no braço dele, o rosto inclinado, tão perto que eu podia ver a curva das suas bochechas. O vizinho, o senhor Roberto, o homem que consertava o portão e trazia pouca notícia do bairro, sorria com uma gentileza que eu nunca vira entre ele e meu pai. Por um segundo fiquei suspensa no batente, como se uma mão invisível segurasse meus pés. O coração disparou, acelerado num tambor que eu não reconhecia. Traição, traição, disparava minha cabeça em repetições. Dei um passo para trás, a razão tropeçando entre o que via e o que meu coração queria acreditar. Minha boca secou. A primeira imagem que me veio foi a de promessas sussurradas à noite, a voz do meu pai na cabeceira da cama, jurando até a última estrela.
E a segunda, mais rápida, era um corte. Vozes escondidas, beijos furtivos, lençóis que guardam segredos. Tudo isso caiu sobre mim como chuva grossa. Eles notaram. Minha mãe ergueu a cabeça devagar, o sorriso dela falhando por um milésimo quando nossos olhares se encontraram. Foi como se o tempo quebrasse ali, em 1000 estilhaços. O senhor Roberto recuou um pouco, a expressão mudando de calor para o queixo franzido, surpresa, talvez vergonha. Filha! A palavra da minha mãe saiu vacilante, um pedido e uma interrogação ao mesmo tempo. A voz dela tinha o tremor de quem foi pega numa mentira, e eu queria acreditar que fosse só um segredo pequeno, sem maldade. O que? Comecei. As palavras embrulharam-se. Saí sem querer. O que está acontecendo aqui? Mas a pergunta soou dura demais, urgente demais. Ela tentou sorrir, uma tentativa rápida de salvar a cena. Ah, meu bem, é o Roberto. Ele trouxe umas panelas que o mercado trocou, e a gente estava conferindo. As palavras dela caíam como prato rachado. Tentava colar a narrativa, e eu via as costuras. O senhor Roberto limpou a garganta. É verdade, moça. Vim ajudar com umas compras. A dona Maria não estava bem ontem, então me ofereci. A voz dele tentava ser prática, neutra. Mas eu, incrédula, já tinha visto o toque demorado da mão dela no braço. O sorriso que não era só cordialidade. Isso não parece. Pensei. Meu peito apertou e as imagens da minha infância. Meu pai chegando tarde, o doce da voz dele, tornaram-se lâminas de dúvida. Ela tentou se aproximar, explicar, alcançar minha mão. Eu recuei, o instinto de defesa mais forte que qualquer desejo de ouvir. As palavras me faltavam. O silêncio entre nós cresceu, pesado. A vergonha e a raiva se misturaram num gosto metálico na boca. Sem esperar pela versão completa, virei-me e saí. A porta bateu atrás de mim com um som surdo, e a rua me recebeu com ar frio na cara. Caminhei sem rumo, o coração em choque, sabendo que, daquela visão, nada seria igual. A rua me recebeu como um espelho que devolve uma imagem irreconhecível. Andei sem rumo, os passos pesados, como se cada calçada guardasse um comentário que eu não tinha forças para escutar. Na cabeça, um desfile de cenários piores. Portas batendo, sussurros que se transformam em certezas, vizinhos cochichando olhando para minha mãe com desprezo. Vi minha vida inteira reduzida a risos contidos e olhares que eu havia fingido não ver. A imaginação, essa traiçoeira, fez o resto do trabalho e construiu um castelo de humilhação sobre minhas costas. Sentei num banco de praça e deixei o ar frio bater no rosto como se tentasse apagar a ardência da vergonha. As mãos tremiam. Pensei em gritar, em voltar e partir tudo, em expulsar o vizinho de casa como se a fúria fosse remédio. Mas a raiva dava lugar a um peso mais fundo, o nódulo de vergonha que cresce no peito quando percebemos que fomos humilhados onde menos imaginávamos. Chorei. Sozinha, escondida entre árvores e bancos, deixei as lágrimas cair sem medir. Eram lágrimas de raiva, de medo, de uma tristeza antiga que voltou a se instalar. Flashbacks me assaltavam com crueldade, meu pai chegando tarde e me abraçando só para depois se afastar. Promessas sussurradas nos aniversários, sempre vou cuidar de vocês. Ele consertando o portão com as mãos sujas e sorrindo para minha mãe. Pequenas contradições que eu antes justificava. Um telefonema atendido a portas fechadas, um bilhete queimado. Agora se voltavam contra mim. Peças de um quebra-cabeça que eu achava que não existia. Porque eu nunca tinha reparado. Ou porque não quis ver. A vergonha se misturava com culpa. Eu me sentia traidora por ter imaginado aquela traição, e vítima por tê-la visto, um paradoxo que queimava. Era difícil distinguir o que era real do que meu coração, em crise, fabricava para se proteger. Cada lembrança feliz virou suspeita. Cada palavra de carinho do passado parecia, de repente, possivelmente encenada. Levantei, cambaleante, e caminhei até o pequeno mercado da esquina. Comprei um vidro de água e fiquei observando as pessoas passarem. Cada rosto um potencial juiz. O desespero era esse, necessidade urgente de respostas, de provas que confirmassem ou negassem a visão que me corroía. Não queria agir por impulso, e, ao mesmo tempo, sentia a pressão de quem já contou o segredo para alguém, meu pai. E pode ter acendido uma fogueira que eu não sei controlar. No peito, um aperto que não cedia. Prometi a mim mesma que voltaria e buscaria a verdade,
mas não como quem acusa primeiro e pergunta depois. Queria entender, ouvir, confrontar com cuidado, embora o medo de descobrir algo irreversível me puxasse para a beira do precipício. Segurei a sacola com as mãos brancas, e entre soluços contidos, tracei um plano turvo. Primeiro, procurar sinais. Depois, falar com meu pai com mais calma. Por fim, encarar minha mãe com perguntas que pediam respostas, não para destruir, mas para curar. Entrei em casa como quem entra num território já alterado. O cheiro de fritura que sempre me recebia parecia agora carregado de culpa alheia. Meu pai estava encostado no balcão da cozinha, mãos juntas, o olhar preso num ponto que eu não alcancei. Quando vi, senti o peito revirar. A imagem que carregava na cabeça queimava como ferro em brasa. Resolvi não enrolar. Precisei dizer: pai, comecei, a voz falhando. Eu vi a mãe com o Roberto. Eles estavam próximos. Parecia. Engoli, parecia mais que amizade. O rosto dele mudou num segundo. A pele se fechou, os olhos estreitaram como se uma lâmina tivesse passado por dentro. Não houve grito imediato. Foi pior. Uma surpresa dura, contida, que virou silêncio tenso. As mãos dele apertaram uma caneca até os nós dos dedos ficarem brancos. Como? Murmurou, quase sem som. Onde você viu isso? Perguntou, a voz baixa, controlada, mas com um tremor perigoso por baixo. Expliquei tudo. A porta entreaberta, o gesto dela, o sorriso do homem. As palavras saíam atropeladas, pesadas. Cada detalhe que eu achava que ajudaria a pintar a cena, eu derramava sobre a mesa. Ele me ouviu calado, mordendo o lábio inferior, as veias do pescoço marcando-se como trilhas. Quando terminei, ele ficou ali um tempo, olhando para a janela como se buscasse confirmação no céu. Eu nunca imaginei, disse ele então, e a voz que escolhia era de quem tenta segurar um vulcão. Isso é grave. Levantou-se devagar, passo decidido, e apareceu naquele modo antigo dele, pronto para consertar, pronto para agir. Senti a energia mudar. O homem que consertava o carro no quintal, que não admitia injustiças, ali se reerguia como um trovão. Vou falar com ele, anunciou com frieza. Vou chegar lá e exigir explicações. Ninguém humilha a nossa casa. O ardor nas palavras do meu pai acendeu medo no meu peito. Havia justiça nas intenções dele, claro, mas também havia o risco evidente de uma atitude impulsiva, humilhação pública, cena, irreversibilidade. Pensei nas possíveis consequências. Uma briga que se alastrasse, mágoas irreparáveis, segredos que se transformassem em fogueira. Respirei fundo e disse, com a voz que tentei fazer firme: pai, eu quero a verdade. Não quero uma vingança que nos destrua. Antes de qualquer confronto, precisamos ouvir. Se eu contei foi por dor, não por vontade de ferir. Ele me olhou como se pesasse minhas palavras. A mandíbula dele se relaxou um pouco, e a fúria, por ora, encolheu. Havia no rosto dele um conflito novo, entre o instinto de proteger e a necessidade de cautela. Saímos da cozinha com passos incertos, ambos carregando o mesmo desejo, saber a verdade, mas sem ainda saber a melhor forma de buscá-la. Meu pai não precisou de muito tempo para organizar a fúria em formato de ação. Sentou-se à mesa, abriu a gaveta onde guardava chaves velhas e um canivete que usava na horta, e falou como quem dicta passos de uma marcha militar. Vamos agora. Vou até a casa dela, peço explicações e não saio até ouvir a verdade. As palavras saíam afiadas, sem espaço para negociação. Nos olhos dele havia aquela mistura antiga de dor e autoridade. O homem que sempre tomou conta, que não tolerava humilhação embaixo do próprio teto. Desenhou o plano com frases curtas. Iríamos juntos, ele bateria na porta, exigiria a presença do vizinho, e, se necessário, chamaria até a polícia para testemunhar uma conversa pública. Que ele explique na frente de todo mundo, decretou. Para ele, a exposição seria limpeza. Para mim, um incêndio anunciado. Ouvi o tilintar do copo na mesa quando sua mão fechou em torno dele. O gesto parecia polir a decisão, torná-la concreta. Tentei pôr uma freio. Pai, espera. Vamos pensar. E se for um mal-entendido? E se for algo para proteger alguém? Não podemos humilhar a mãe só por uma impressão. Minha voz saiu pequena diante da determinação dele. Vi o rosto fechar, os olhos brilharem num lampejo de entendimento ferido,
e a resposta veio com um suspiro pesado. Ora, mas também não podemos ficar de braços cruzados enquanto nos atropelam. O orgulho dele pesava tanto quanto a ofensa que sentia. A relva do quintal estava molhada sob nossas botas quando ele pegou o casaco. O relógio na parede marcava horas que inchavam. A noite aproximava-se como uma cortina escura. Cada minuto era um tambor que aproximava a cena pública que eu temia. Pensei nas janelas vizinhas, nos olhares que surgiriam, nas vozes do bairro que inflamariam boatos e transformariam a casa inteira em palco de humilhação. A possibilidade de minha mãe ser exposta sem chance de explicar doía mais do que a suspeita inicial. Meu pai preparava-se com precisão. Calça robusta, botas limpas, chapéu na mão. Vi ali não só o homem preparado para corrigir uma injustiça, mas também alguém que buscava retomar um lugar de controle que a dor havia derrubado. Eu queria segurá-lo, pedir calma. Saímos, então, com o tempo encurtando e o coração pesado. Cada passo em direção à rua parecia acelerar um relógio interno. A emergência de descobrir a verdade e o medo de que, na pressa por justiça, destruíssemos coisas que ainda poderiam ser salvas. Enquanto meu pai ajeitava o casaco e afiava o tom para a ação, eu senti que precisava de outra arma. A paciência. Não queria incendiar tudo por uma impressão e, no fundo, precisava provar para mim mesma se tinha razão ou se minha cabeça havia conspirado contra a verdade. Pedi a ele que espera pedir prova, pedir diálogo. Em vez disso, segurei sua mão com força e disse: se vamos, eu vou com você, mas prometo, primeiro vamos ouvir. Se você me prometer que não humilha nem acusa sem ouvir. Ele hesitou, queimou num flash de orgulho, e então concordou com um aceno tenso. Se na rua e voltei, com passos leves, rumo à cozinha da minha mãe. Agora com olhos de quem vasculha. Primeiro, o celular dela repousava sobre a mesa, tela apagada. Meu coração bateu mais forte quando toquei. Era uma travessia por um limite que eu própria criará. Abri mensagens com dedos trêmulos. Conversas curtas com Roberto apareciam, sim, mas eram práticas. Posso passar às 3 com remédio? Trouxe o pão que prometi. Havia, também, uma troca com um número que eu não conhecia, mensagens que mencionavam consulta e horário adiado. Nada de carícias, nada de juras românticas. Só combinados cotidianos. Fechei o celular rápido, o rosto queimando de vergonha por ter bisbilhotado. Mas precisava continuar. No armário da cozinha encontrei uma caixa de remédios aberta. Um rótulo com o nome dela, antibiótico e um folheto com instruções médicas. Havia também um bilhete amassado, levar ao posto, não esquecer. A ideia de que o Roberto poderia ter ido ali para ajudar com uma medicação ou entrega começou a tomar peso. Procurei nas prateleiras e achei envelopes do posto de saúde, carimbos com data recente. Tudo apontava para que minha mãe vinha lidando com algo que escolhia manter privado, talvez por orgulho. Fui ao quintal e conversei com João, o vizinho da frente, aquele que sempre varria a calçada com olhar curioso. Ele estava regando as plantas quando me viu. Viu o Roberto aqui hoje cedo? Sim, filha. Trouxe umas compras e ajudou a senhora a subir umas sacolas. Parece que ela andava meio fraca, disse ele, com a simplicidade de quem não complica. As palavras dele bateram em mim como água fria e quente ao mesmo tempo. Alívio e confusão. Por outro lado, encontrei também um lenço que não reconheci, fino demais para ser do meu pai, esquecido no encosto de uma cadeira. Havia uma mancha discreta que podia ser de molho, nada conclusivo. Encontrei ainda um recibo dobrado de uma loja de utensílios, data recente, com itens que teriam justificado risos e conversas, mas nada de comprometedores. Cada pista puxava numa direção diferente. A culpa crescia em mim como uma sombra. A sombra de ter corrido para meu pai com uma visão, sem perguntar, sem procurar contexto. Senti o peso de ter armado um teatro antes mesmo de confirmar o roteiro. Saí da cozinha com o coração apertado e a certeza de que precisava falar com calma com minha mãe. Ainda restava escolher, coragem para confrontar com cuidado, ou deixar que o orgulho do meu pai queimasse o que poderia ser consertado. Fomos os dois, eu e meu pai, como quem vai fechar um ciclo que ainda não se abriu. A caminhada até a casa da minha mãe foi pesada. O casaco dele parecia uma armadura que eu temia. Bati na porta com a mão trêmula. Ela abriu num segundo, surpresa, os olhos já arregalados. Havia naquele olhar um pedido silencioso. Como assim? Entrei,
sentindo cada piso da cozinha como se fosse um tribunal. Meu pai não perdeu tempo. A voz saiu dura, controlada, mas com dentes. Dona Maria, o que está acontecendo aqui com Roberto? Disse, apontando sem usar as mãos. A frase bateu na mesa como pedra. O silêncio que veio depois era grosso. Minha mãe segurou a beirada do avental como se fosse um cabo de salvação. O rosto dela ficou pálido. A mão, pequena, tremeu. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, tentando manter a calma. Havia na voz dela um fio de medo, mas também a firmeza de quem sabe que não fez maldades. O Roberto permaneceu em pé, de cabeça baixa, parecendo menor do que a fama do bairro. Eu senti o ar encolher. Meu pai avançou mais, e a única coisa que eu conseguia pensar era: não humilhe antes de ouvir. Eu vi vocês, disse eu, quase sussurrando. Vi as mãos, o jeito, parecia. A palavra traição ficou pegada na garganta. Minha mãe fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e começou, com voz quebrada: filho, eu queria contar vocês, queria, mas tive medo. O Roberto veio porque eu não quis importar vocês com meu problema. Ela pausou, como quem pesca coragem. Fiz uns exames semana passada. Descobri que preciso de um pequeno procedimento. Não quis preocupar ninguém para não atrapalhar os planos da família. O Roberto, ele tem ido me ajudar com as compras e com a medicação, porque eu estava sozinha enquanto vocês sempre estavam ocupados. O pai franziu a testa. Procedimento? Por que não disse nada? A acidez nele ainda era corte. Minha mãe apontou para a mesa e tirou do bolso um envelope com papéis amassados. O laudo do posto, o recibo da farmácia, mensagens do celular que ela apresentou com a mão que tremia menos agora. Veja, disse ela. Tenho consulta marcada, tive que tomar antibiótico, e não quis que vocês se preocupassem. O Roberto me acompanhou ao posto porque eu estava tonta no dia. Ele me ajudou a subir as sacolas. O Roberto então falou com voz baixa, mas firme. Não é como pensam. Eu trouxe remédio. E ontem levei a dona ao posto porque ela não tinha como ir sozinha. Tenho fotos do dia lá, se quiserem ver. Tirou do bolso o celular e mostrou imagens. A minha mãe sentada na sala de espera, a ficha do atendimento com carimbo do posto, o recibo da medicação. João, o vizinho da frente, entrou na conversa quando chamaram. Eu vi ele hoje cedo carregando sacolas, e a senhora parecia fraca. Ajudei a amarrar as sacolas. Pronto. As evidências caíram na mesa como chuva que limpa. Meu pai ficou mudo por um instante. O rosto que antes ardiam ódios foi virando cor de quem queima por dentro. A raiva foi sendo substituída por uma sombra de vergonha. Começou, e a palavra morreu sem força. Minha mãe não chorou de imediato. Riu um riso curto, que parecia pedido de perdão. As palavras vieram rápidas, cortadas, interrompidas. Pedidos, desculpas, me perdoe. Ficamos com medo de te sobrecarregar. Achamos que era melhor assim. Meu pai sentou-se, as mãos na cabeça, e então as lágrimas apareceram. Primeiro no rosto dele, depois na minha. Eu senti a culpa escorrer pela minha pele como água fria. Levantei-me e fui até minha mãe. A abracei com força, como quem tenta colar o que a pressa quase quebrou. Eu errei, disse eu, na boca do abraço. Fui precipitada. Sinto muito. Houve um longo instante de reconhecimento coletivo. Percebemos que éramos todos vítimas da pressa, do orgulho e do medo. O vizinho, tímido, pediu desculpas por estar no meio daquele drama. O João comentou, com simplicidade: às vezes a gente não sabe o que o outro carrega. A mesa, que fora palco de acusações, virou lugar de explicações. Não se apagou ali a dor, havia cicatrizes a tratar, mas pelo menos, naquele momento, a verdade tinha sido ouvida. Saímos mais leves, mas sabendo que o concerto seria lento. Ainda assim, na pele, a lição já ardia. Antes de acusar, ouvir. Antes de humilhar, perguntar. Silêncio depois do confronto pesou como chuva miúda. Meu pai ficou sentado à beira da cadeira da cozinha, a cabeça baixa, as mãos trêmulas. Aquele homem forte que sempre consertou o mundo agora parecia quebrado pelos próprios dedos. Vi a vergonha desenhar sulcos novos no rosto dele. Vi também a pressa de remediar o estrago. Levantou-se devagar, aproximou-se de minha mãe com passos tímidos, e murmurou um pedido de perdão que soou menor que o que precisava ser dito, mas foi sincero.
Ela aceitou, os olhos úmidos, e ali começaram as costuras que a mesma pressa quase rasgara. Sentei-me numa cadeira e senti a culpa subir como fumaça. Foi uma ralé interna. Soube na hora que tinha sido precipitada, que minha visão havia escolhido a pior cena e construído um juízo antes de ouvir. Pensei nas palavras que lancei para o meu pai, nas imagens que lhe servi como razão para a ira. Quase provoquei uma humilhação pública. Quase coloquei minha mãe em prateleira de escárnio. A culpa me apertou a garganta, não apenas por minha dor inicial, mas por ter transformado a dor em arma. Minha mãe me chamou para a varanda, onde o vento trazia cheiro de roupa lavada e de terra molhada. Sentamo-nos lado a lado no velho banco de concreto, as mãos quase encostando. Ela falou baixinho, com aquela calma que sempre teve quando queria ensinar. Filha, não contei porque tenho medo. Medo de ser fraca, de atrapalhar os seus planos, de ser motivo de conversa. Achei que, se eu enfrentasse sozinha, não seria um fardo para vocês. A voz dela partia em pequenos pedaços. Havia ali orgulho e vulnerabilidade entrelaçados. Expliquei as imagens que me enganaram, as lembranças que me fizeram saltar para a pior conclusão. Ela apertou minha mão com força e disse: Eu entendo seu susto. E entendo que você achou que precisava me defender. Mas a defesa às vezes nos cega. Choramos as duas. Eu por ter julgado, ela por ter guardado tanto sozinha. Foi um choro reparador, não de vitória, mas de reconhecimento. Falamos sobre reputação e verdade, sobre como uma aparência pode virar sentença sem que se saiba a história inteira. Prometi ouvir antes de agir da próxima vez. Ela prometeu confiar mais, dividir o peso antes que ele vire segredo. O amor, frágil e forte, começou a costurar as bordas rasgadas. Ainda havia feridas. Algumas levariam tempo. Mas aquela tarde deixou claro o preço do erro. Não era apenas a vergonha pública, era o risco de perder confiança. A erosão lenta que acusações precipitadas provocam. Saí dali sabendo que reparar é trabalho diário. E que, para curar, precisamos primeiro admitir a falha. Fico olhando as marcas no batente da porta, pequenas fendas onde ficaram as lembranças dos anos, e penso em como a imaginação, quando aliada à dor, pode nos enganar com facilidade. Transformamos um gesto em história, uma aproximação em traição, e depositamos sobre o outro um veredito sem oferecer às palavras a chance de defesa. Aprendi que a pressa para julgar é irmã da vaidade. Ambas querem fechar o caso rápido, sem olhar o mapa inteiro. O que me salvou, no fim, foi a verdade dita à mesa, e a paciência de quem teve coragem de ouvir antes de destruir. O diálogo costurou o que a suspeita rasgara. A humildade de pedir perdão abriu portas que a ira trancara. Ainda restam cicatrizes, claro. Algumas memórias não voltam inteiras. Outras precisam de tempo para perder o tom mais amargo. Mas há um consolo. Quando admitimos o erro, quando preferimos entender em vez de condenar, damos ao amor uma chance de recompor-se. Se você já passou por uma suspeita assim, ou por um momento em que a imaginação o levou a agir antes de ouvir, conte nos comentários. Sua história pode ajudar alguém a respirar antes de agir. Às vezes a experiência do outro é o espelho que nos faz frear. E você, já julgou antes de ouvir? O que fez depois?